É com muita alegria no coração que nós vamos ler mais um capítulo da Bíblia, né? Agora é Mateus 22. Essa Bíblia aqui ela é uma versão mais atualizada. Você pode encontrar ela lá no Google digitando Bíblia, tracinho, e-mail, viva, tracinho, Bíblia, tracinho, e-mail, viva. Aí você vai encontrar essa Bíblia. É uma versão mais atual, tem muitos que não gostam dela, mas eu creio que é muito proveitoso, tá? Então que você vá até o final desse vídeo, porque Deus vai falar poderosamente no seu coração. Jesus contou diversas histórias para mostrar o que se parece o reino dos céus. Por exemplo, ele disse: o reino dos céus pode ser ilustrado pela história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Muitas pessoas foram convidadas e quando o banquete estava pronto, ele mandou mensageiros para avisar a cada um que estava na hora de ir, mas todos eles recusaram o convite. Todos eles recusaram o convite. Então mandou outros criados dizer-lhes: está tudo pronto e o assado está no forno, venham depressa. Mas os que ele havia convidado riram e foram tratar os seus negócios. Para a sua fazenda, outro para o seu armazém. Outros bateram nos mensageiros e fizeram com que eles passassem vergonha até matarem alguns deles. Então o rei irado mandou o seu exército destruir os assassinos e pôs fogo na cidade deles. Disse aos criados: a festa do casamento está pronta, e os que eu convidei não são dignos desta honra. Então saiam pelas esquinas e convidem todos os que vocês acharem. Assim fizeram os criados, trouxeram todos os que puderam achar, tanto os bons quanto os maus. O salão do banquete ficou cheio de convidados. Mas quando o rei entrou para conhecer os convidados, notou que um homem não estava usando a roupa de casamento dada por ele. Amigo, perguntou ele, como é possível você estar aqui sem a roupa de casamento? E o homem não teve resposta. Então o rei disse aos seus auxiliares: amarrem as suas mãos e os seus pés e joguem esse homem na escuridão, aonde há choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então os fariseus se reuniram para tentar achar um jeito para apanhar Jesus, dizendo alguma coisa errada que servisse de motivo para o prender. Decidiram enviar alguns dos seus homens, juntamente com herodianos, para fazerem-lhes esta pergunta: Senhor, nós sabemos que o Senhor é muito sincero e ensina a verdade, sem se preocupar com as consequências, sem medo e com justiça. Agora diga-nos, está certo pagar imposto ao governo romano ou não? Jesus, contudo, percebeu que eles estavam procurando seus fingidos, exclamou ele. A quem vocês estão querendo fazer tolo com suas perguntas astutas? Vamos, mostrem-me uma moeda. Puseram na mão dele uma moeda pequena. De quem é o retrato desenhado nela? Perguntou. É de quem este nome? E de quem é este nome debaixo do retrato? De César, responderam. Então disse ele: deem a moeda a César, se ela é dele, e deem a Deus tudo o que pertence a Deus. A resposta dele o surpreendeu e confundiu a todos, e eles foram embora. Mas naquele dia, alguns dos saduceus que disseram que não há ressurreição depois da morte, vieram a ele e perguntaram: Senhor, Moisés disse que um homem morresse sem filhos, seu irmão deveria casar-se com a viúva, e os filhos deveriam ficar todos com as propriedades do morto. Ora, tivemos entre nós uma família de 7 irmãos. O primeiro destes homens casou-se e logo morreu, sem filhos, e a viúva se tornou esposa do segundo irmão. Este irmão também morreu sem filhos, e a esposa passou para o seguinte, e assim por diante, até que veio a sua esposa ser de todos eles. E depois morreu ela também. Então, de quem ela será a sua esposa na ressurreição? Porque foi esposa de todos os 7. Mas Jesus disse: o erro de vocês é causado pela ignorância das Escrituras e do poder de Deus. Pois na ressurreição não há casamento. Cada um é como os anjos. Mas agora, se há ressurreição dos mortos ou não, vocês nunca leem as Escrituras? Não compreende que Deus estava falando diretamente a vocês quando disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
O povo estava muito impressionado com as suas respostas, mas os fariseus não. Quando souberam que ele tinha derrotado os saduceus com a sua resposta, eles imaginaram uma nova pergunta para apresentar para ele. Um deles, advogado, falou: Senhor, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o coração e sua mente e sua alma. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo em importância é parecido: ame a seu semelhante, tanto quanto ama você mesmo. Todos os outros mandamentos e todas as exigências dos profetas nasceram dessas duas leis, e cumpre se vocês obedecer. Guarde apenas estas, e descobrirá que está obedecendo tudo mais. Então, rodeado pelos fariseus, ele fez uma pergunta: que acham vocês do Messias? De quem ele é filho? Filho de Davi, responderam. Então, por que Davi, falando sob inspiração do Espírito Santo, chama de o Senhor? Perguntou Jesus: pois Davi disse Deus ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Visto que Davi chamou de Senhor, como pode ele simplesmente ser filho de Davi? Eles não puderam responder mais, e depois disso ninguém mais tinha coragem de fazer alguma nova pergunta. Que Deus abençoe você, derrame no seu coração bênçãos tão grandes que vão fazer você se surpreender nesses dias. Deus é poderoso e Ele te ama grandiosamente. Se você gostou dessa leitura, dá um joinha aí no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, compartilhe essa mensagem do reino para muitas e muitas pessoas. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.